Mancala é o nome de uma categoria de jogos abstratos que possui uma origem milenar comum. Dentre estes jogos está a Quiela, jogada em Angola, a Nchuva, jogada em Moçambique, e o Ouri, jogado em Cabo Verde. O Ouri, aliás, é uma variante do jogo de Mancala muito semelhante àquela que é a mais jogada no mundo, conhecida como Awelé, considerada o jogo nacional de Gana. O tabuleiro de Awelé é composto por 14 cavidades. As 6 cavidades da fileira inferior são as suas casas, enquanto as 6 cavidades da fileira superior são as casas do oponente. Já as cavidades das extremidades são os depósitos, que são utilizados para guardar peças capturadas. No começo do jogo, há 4 sementes em cada uma das 12 casas. Para demonstrar as regras utilizadas em torneio, vamos ver uma partida realizada online. Nessa partida, o jogador Sul ele começou jogando F. Então, a casa F, aqui a gente tem 4 sementes na casa F. Então, o que o jogador Sul ele vai fazer? Ele vai pegar essas 4 sementes e vai tentar avançar para a direita. Só que como não existem mais casas aqui do jogador Sul à direita, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essas 4 sementes e vai indo no sentido anti-horário. Ele vai da cavidade A do oponente, vai depositar uma semente na cavidade B, uma semente na cavidade C, uma semente na cavidade D. Então, continuando o jogo, o oponente aqui ele jogou o A. Então, ele tinha 5 sementes na cavidade A, ele colocou uma semente na cavidade B, uma na C, uma na D, uma na E e uma na F. Então esse foi o primeiro lance da partida. No segundo lance, o jogador Sul ele vai jogar o lance B. Então ele tem 4 sementes nessa casa B. Então ele vai pegar essas 4 sementes. Uma semente ele vai jogar em C, uma em D, uma em E e uma em F. E já o jogador Norte aqui ele responde com o B. Então ele tem 6 sementes nessa cavidade B. Ele vai jogar uma dessas sementes em C, outra em D, outra em E, outra em F. E como acabou aqui as casas dele, da esquerda para a direita, o que ele faz? Como não tem casa, ele entorta no sentido anti-horário. Então ele depositou uma semente em C, uma em D, uma em E e uma em F. Depois ele deposita uma semente em A e uma semente em B. Então esse foi o segundo lance da partida. Aí como que o jogador Sul respondeu a esses lances? Ele jogou C. Então ele tinha 5 sementes na casa C. E depois ele distribuiu essas 5 sementes, uma em D, uma em E, uma em F. Depois ele entortou, ele vai no sentido anti-horário, ele vai jogar uma semente em A e uma semente em B. E o jogador Norte ele respondeu com B. Então uma semente dele foi para C. No quarto lance, o jogador Sul ele jogou o B. Ele vai jogar uma semente de B em C. E o jogador Norte ele jogou o E. O E tem 6 sementes. Então ele joga uma na F, uma na A, uma na B, uma na C, uma na D e uma na E. Então esse foi o quarto lance do jogo. Já aqui vai acontecer uma coisa interessante, que é quando o jogador Sul ele vai jogar o lance dele, que é o lance A. O que acontece? Ele vai depositando sementes, só que quando ele chega na casa A do oponente, ele captura essas 2 sementes. E por que ele pôde capturar aqui, refazendo o lance?
Observa que nessa casa azinho do oponente, ela tem uma semente. E depois do lance, ela vai ter duas sementes. E segundo as regras da mancala, quando eu tenho aliás, duas ou três sementes, quando eu faço essa semeadura e no final da semeadura eu tenho duas ou três sementes, eu posso capturar essas sementes. Então, por isso, o jogador Su aqui, ele pôde capturar essas duas sementes e colocá-las em seu repositório. Então, essa foi a captura do jogador Su. E o oponente dele jogou o F aqui. O F, ele tinha 7 sementes do início. Uma foi para A, uma foi para B, uma foi para C, uma foi para D, uma foi para E, uma foi para F. E a outra voltou para o Azinho dele. Então não tem problema aqui voltar peças para o seu campo. O único problema que vai aparecer vai ser uma regra para frente, é que você não pode, você tem que ignorar a casa de onde você começou a realizar sua semeadura, mas isso vai aparecer mais para frente. Então, continuando o jogo, o jogador Su ali jogou o C. Então uma semente foi para D, uma semente foi para D, uma semente foi para F. Só que quando chegou em A, vou refazer o lance, a casa de A ficou com duas sementes. Então, pela regra do jogo, eu terminei com duas ou três sementes na casa do adversário e não na minha. Eu consigo capturar. Então, o jogo continuou. O jogador norte jogou o D. Aqui, o jogador sul, ele jogou C também. O jogador norte jogou D, jogou E. Aqui, o jogador sul jogou o B. Tem 4 sementes, uma vai para C, uma vai para D, uma vai para E, outra vai para F. O jogador norte respondeu com F. Aqui, o jogador sul, ele jogou o C. Então a semente que está em C, ela vai para D. E o jogador norte, e aqui o jogador norte, ele só vai ter um movimento possível, que vai ser jogar esse C. Então observe também que na mancala a gente não pode passar lance. Se a gente tiver um lance, a gente tem que jogar ele. O jogador norte vai jogar esse C. O que vai acontecer? Aqui, observe que aqui a gente vai ter algo interessante. Que o jogador sul, ele vai jogar o F. Aí observe o que aconteceu. Em vez de ele capturar apenas F, ele capturou também E e D. E por que ele pode fazer isso? Porque a casa F no final ele vai ter duas peças, só que E e D, que são as casas imediatamente anteriores a F, também vão ter duas peças. Então ele vai capturar, aliás, se tiver duas ou três peças e as casas imediatamente anteriores tiverem duas ou três peças, eu posso capturar, que é uma regra do jogo. Então vou continuar aqui. Jogador norte com A, jogador sul jogou C, jogador norte jogou B, jogador sul jogou B, jogador norte jogou C, jogador sul jogou A, jogador norte jogou D, jogador sul jogou B, jogador norte jogou E. E observe aqui o que vai acontecer. Essa casa aqui, a casa D,
ela tem mais de 12 peças. E quando a gente tem mais de 12 peças no jogo de Mancala, olha o que acontece. Eu vou clicar em D. E olha o que aconteceu. Ele volta para D, só que de C, na hora que ele volta, eu vou refazer essa jogada. Ó, joga E, F, A, B, C, D, E, F, A, B, C e ele vai para E. Então ele pula a casa D. E outro detalhe que foi dessa jogada é a captura. Porque no final o E está com 2 peças, o D está com 2 peças, o C ele também está com 2 peças, a casa B está com 2 peças e a casa A está com 2 peças. Então o jogador sul ele captura todas essas sementes. E aqui também o jogador norte ele só tem um movimento possível, que é jogar F. E tem uma regra da Mancala que a gente nunca pode deixar o nosso adversário sem jogada. Então aqui nesse programa mesmo eu nem consigo jogar A, jogar B, eu só consigo jogar C, E ou F. E nesse caso, porque se eu jogasse A ou jogasse B, o meu oponente ficaria sem jogada, sendo que eu tenho uma jogada em que o meu oponente pode jogar. Ou seja, se não vamos supor aqui, eu tenho 3 na casa A, tenho 2 sementes na casa B, mas não tenho nenhuma semente na casa D e na casa C, D, E ou F. Então o que aconteceria nesse caso? Como eu não tenho um lance para dar para o meu oponente, eu poderia capturar essas sementes. Mas nesse caso, como eu tenho lance, eu tenho que jogar um desses lances que eu vou dar semente para o meu oponente. Nesse caso, o jogador sul jogou o C, o jogador norte jogou A, o jogador sul jogou B, o jogador norte jogou B, e o jogador sul ele vai jogar uma dessas casas que tem mais de 2 sementes. Ele vai dar a volta no tabuleiro completo, ele vai pular D. E o que aconteceu aqui? Ele capturou tanto em E, quanto em D, quanto em C, quanto B em A, porque todas essas casas tinham ou 2 ou 3 sementes. E aqui acabou o jogo porque o jogador sul ele conseguiu capturar 32 sementes, sendo que no começo do jogo eu tenho 4 vezes 12 casas, 48 sementes, ou seja, ele conseguiu capturar aqui mais da metade das sementes e portanto ganhou o jogo.